Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Rayane e nessa aula a gente vai terminar de falar sobre as funções inorgânicas, onde nós vamos conversar sobre os óxidos. Os óxidos são todos aqueles compostos formados por um elemento químico qualquer e o oxigênio, onde esse elemento químico qualquer só não pode ser o flúor. Então, aqui como exemplo, nós temos o H2O, o SiO2, o Al2O3 ou o CaO e diversos outros que existem e nós vamos ver agora. Então, nós podemos classificar esses óxidos de acordo com o tipo de ligação. Eles podem ser óxidos moleculares ou óxidos iônicos. Os óxidos moleculares são aqueles formados por um não metal e o oxigênio. Isso é um óxido molecular. Por exemplo, o CO2, o CO, o NO, o XeO3 ou o SeO4 e diversos outros. Bom, a nomenclatura de um óxido molecular, ela é básica, é bem simples. A gente vai usar mono, di, tri, tetra e por aí vai, para o número de oxigênios que a gente tiver, mais a palavra óxido, de mono, di, tri ou tetra, seguido do nome do elemento, isso de acordo com a quantidade daquele elemento que a gente tiver. Vamos ver exemplo que fica simples, olha só. Aqui a gente tem o NO, um oxigênio, então monóxido, de um nitrogênio, mononitrogênio. Simples. Aqui a gente tem o NO2, então 2 oxigênios, dióxido, de mono, porque a gente só tem um nitrogênio, mononitrogênio. N2O, tá vendo por que a gente precisa usar esses prefixos? Porque existem diversas estruturas utilizando os mesmos elementos. Aqui a gente tem o monóxido de dinitrogênio. Alguns outros exemplos, o trióxido de dinitrogênio, o tetróxido de dinitrogênio ou o pentóxido de dinitrogênio. Monóxido de monocarbono, dióxido de monocarbono, hexóxido, difícil, né? Hexóxido de dicloro, epitóxido de dicloro. Vale lembrar que esse mono que acompanha o elemento aqui, só o do elemento, tá? O do óxido, ele tem que existir. Esse mono pode ser retirado. Ele não precisa aparecer. Se ele aparecer, tá errado? Não, não tá errado. Mas se ele também não aparecer, não tá errado também, tá? Então, só o mono do elemento, não o mono do óxido. Esse mono do elemento pode ser retirado. Então, o que a gente mais vê, né? É monóxido de carbono e não monóxido de monocarbono. Bom, e com relação aos óxidos iônicos, que são aqueles que são formados por um metal e oxigênio, como, por exemplo, o CaO, o MgO ou o Li2O. Aqui, gente, nós temos 3 importantes exceções, que é o Mn2O7, o MnO3 e o CrO3. Eles possuem um elevado caráter covalente, então eles vão estar mais para o lado dos óxidos moleculares e não para os óxidos iônicos, tá? Apesar de serem metais com oxigênio. Beleza. Aqui, gente, por ser um óxido iônico, a gente vai ter ligação iônica, onde a gente tem a regrinha de formação de composto iônico, escorrega e senta. E aí, o íon óxido, ele vai ser o O2-. Então, para a gente entender como que vai ficar a estrutura desse óxido, a gente vai lá na tabela periódica e vai olhar. O Na, o sódio, ele é da família 1A, então ele é 1+. O oxigênio, como óxido, ele é sempre 2-. Então, escorregou para cá 1+, e escorregou para cá 2. Então, Na2O. O cálcio é da família 2A, o oxigênio é 2-. Então, 2 para cá, 2 para cá, acabam anulando o CaO. O alumínio é da 3A, então 3+, 2-. E escorregou, a L2O3. E aí,
a gente precisa tomar cuidado com os elementos de transição. Os representativos tranquilo, mas os de transição a gente vai ter variações de carga. O cobre, que pode ser 1+ ou 2+. O ferro, que pode ser 2+ ou 3+, e diversos outros, tá? Então, a gente pode ter óxidos diferentes com o mesmo metal. E aí, a nomenclatura vai ser o seguinte, ó. Óxido, com o nome seguido do nome do elemento. Caso nós tenhamos metal de transição, elemento de transição, a gente vai acabar utilizando a carga do cátion aqui na frente, como a gente já fazia lá nas bases, correto? Então, óxido de sódio, óxido de cálcio, óxido de alumínio, óxido de potássio, óxido de bário. Não preciso colocar a carga por serem metais representativos, tem carga fixa. Agora, metais com cargas variáveis, a gente tem, ó, óxido de cobre 1, óxido de cobre 2, óxido de ferro 2, óxido de ferro 3. Beleza? Classificação dos óxidos de acordo com o comportamento químico. Então, a gente pode ter um óxido ácido, óxidos básicos ou óxidos neutros. Os óxidos ácidos, eles também são chamados de anidridos, porque é como se a gente tivesse um ácido e a gente desidratasse esse ácido até chegar num óxido. Então, ó, H2SO4 menos uma molécula de água, a gente fica com SO3. O H2CO3 menos uma molécula de água, a gente fica com CO2, que é o dióxido de carbono. Agora, olha só, aqui a gente tem o HNO3. A gente não consegue tirar uma molécula de água, porque uma molécula de água tem 2 hidrogênios e o HNO3 só tem 1 hidrogênio. Então, o que a gente faz? A gente duplica essa molécula, ó, fica com H2N2O6. E aí, a gente exclui uma molécula de água. Mas tem que lembrar, gente, que a gente precisa fazer essa multiplicação, por exemplo, aqui, ó. Aqui a gente tem o H3PO4. Se a gente simplesmente excluísse uma molécula de água aqui, a gente ia ficar com HPO3. HPO3 não é um óxido. Então, a gente precisa multiplicar isso aqui por 2 para ficar com um número... E multiplicar a água por 3 para ficar com 6 hidrogênios em ambos para conseguir excluir todos os hidrogênios. Isso é um anidrido, ou um óxido ácido. Quais são as características dos óxidos ácidos? Então, os óxidos ácidos, eles reagem com água formando ácido, óbvio, né? Porque para eu formar um óxido ácido, não é bem para eu formar, mas ele é proveniente da desidratação, ou seja, da retirada de água de um ácido. Quando eu acrescentar água aqui, ele vai formar um ácido, correto? Então, a gente tem todo óxido que reage com água e forma ácido é um óxido ácido. Além disso, esses óxidos ácidos acabam por se comportar como ácidos na presença de bases. Então, eles vão reagir com bases, formando sal e água. Ó, o SO3 mais 2NaOH vai formar o Na2SO4 mais uma molécula de água. O CO2, na presença de uma base, dessa base, vai formar o CaCO3 mais água. O N2O5, na presença do NaOH, vai formar o NaNO3 mais água, tá? Então, essas são características muito importantes desses óxidos ácidos. Já os óxidos básicos, quando reagem com água, formam bases. Então, aqui, ó, o CaO, eles vão reagir com água formando CaOH2. O Na2O vai reagir com água formando o NaOH. Repara numa coisa, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Os óxidos ácidos são aqueles óxidos moleculares. Já os óxidos básicos são basicamente os óxidos iônicos, tá? Além disso, os óxidos básicos, eles vão reagir com ácidos, formando água e sal. Ou seja, os óxidos básicos, na presença de um ácido, vão se comportar como bases. Então, CaO mais HNO3 vai formar um sal mais água. Na2O mais H2SO4 vai formar sal mais água. E, por fim, nós temos os óxidos neutros, ou também conhecidos como indiferentes. Não quer dizer que eles não reajam, tá?
mas são aqueles que não reagem com água e nem com ácidos e nem bases. Eles simplesmente não reagem com água, nem ácido, nem base, mas eles podem reagir com outras substâncias. Então, aqui a gente tem, e são únicos, tá? O CO, o NO e o N2O. São os óxidos neutros que nós temos. Basicamente, nós temos, então, o que, gente? Um óxido ácido, ele é formado por um não metal e oxigênio, com aquelas exceções que a gente já viu. E são basicamente compostos moleculares, tá? Aqui a gente tem alguns exemplos. Os óxidos neutros, eles são todos compostos moleculares, como a gente pode ver aqui, formados por não metais e oxigênio. E os óxidos básicos são óxidos iônicos, formados por metais alcalinos ou alcalinos terrosos e oxigênio. Esses são os óxidos básicos. A gente não vê aqui os óxidos iônicos formados com metais de transição, tá? Bom, e para finalizar, a gente tem os peróxidos. Os peróxidos, o mais conhecido deles, que a gente usa bastante, é a água oxigenada. E o que é o H2O2, professora? A água é um óxido. O H2O2 é um peróxido, gente. O que é um peróxido? Um peróxido, ele tem como íon, como ânion aqui, o O2, 2-. Se a gente for fazer o balanceamento aqui, na verdade, é como se a gente tivesse o O-, tá? O1-. Na teoria, a gente não pode fazer essa simplificação, onde a gente fala que o O é menos no íon peróxido, tá? Mas na prática é diferente, né? Na prática a teoria é outra. Então, repara a diferença, ó, o íon óxido, o oxigênio é -2. No íon peróxido, o oxigênio vai ser -1, tá? Então, aqui a gente tem como exemplo, ó, como eu já falei, o H2O2, mas a gente tem também o Na2O2, que é o peróxido, por isso peróxido de sódio, o K2O2, que é o peróxido de potássio, o CaO2, que é o peróxido de cálcio, e o BaO2, que é o peróxido de bário. Repara, ó, o cálcio é da família 2A, então ele é 2+. Esse 2 veio daqui de cima. O 1 veio daqui de cima, então esse oxigênio aqui é -1, tá? Então, é nesses detalhes que vocês têm que reparar na hora de resolver os exercícios. Bom, gente, espero que vocês tenham entendido, gostado da aula. Se sim, deixe seu curtir aqui embaixo para eu saber e a gente se encontra na próxima, tá bom? Um beijo e até lá!